outra vez. Estamos aqui nesta quinta-feira para iniciar uma conversa com a Sandra Rodrigues do projeto Mães Sintonia. A Sandra, que já vamos conhecer melhor e que é uma grande inspiradora e mentora de mães. Vamos falar sobre que desafios são estes que as mães vão enfrentando, inspirações, e já estamos aqui com a Sandra para entrar e eu não vou demorar muito mais tempo, vou já chamando a Sandra precisamente as dores, os desafios e as sintonias que vamos encontrando neste percurso de ser mãe. Ai. E cá estamos, Sandra Rodrigues, que bom! Não estamos, porque eu acho que tenho o telemóvel ao contrário. Pronto, olha, já estamos. Acontece muita vez. Estamos ótimos. Ok, Pronto. Agora já cá estou. Olá, Boa Sandra. noite a todos. Olá, Sílvia. Obrigada. Olha, que bom, Sandra, estar aqui contigo. Também dizer a quem já está aqui connosco que é sempre bom termos alguma paciência para estes percalços técnicos que às vezes surgem. É verdade, nestas coisas também somos pessoas. Nestas coisas das lives eu ainda sou novata. Sim, tu e eu só ando muito entusiasmada, ok? Confesso que estou a gostar muito, muito, muito de trazer pessoas aqui para conversar às quintas-feiras, às 9 da noite. E olha, há um ano atrás nem eu própria diria que me ia entusiasmar tanto por podermos também, de alguma forma, utilizarmos este meio para que outras pessoas também se vão identificando ou não com aquilo sobre o qual vamos aqui conversando. Sem dúvida. E é muito esta a intenção aqui. Sem dúvida. Okay? E Sandra, então vá. Esta tua iniciativa é muito boa. Todas as quintas-feiras teres esta iniciativa de pôres aqui alguém a falar sobre alguma coisa que possa ajudar outros alguém a irem dar um passinho mais à frente nas suas vidas. É espetacular, sim. Ok, obrigada, Sandra. Olha, obrigada por estares aqui. Já tenho saudades tuas, vou começar por aí. Eu começo sempre aqui um pouquinho por fazer uma apresentação um bocadinho diferente, dizendo como é que eu vejo a pessoa que eu convidei para estar aqui. E depois também te passo a palavra e darás um bocadinho mais a conhecer quem é a Sandra, não é? Quem é a Sandra que está aqui, que vai estar aqui durante este tempinho. Olha, Sandra, já conheci-te há algum tempo e isso inspira-me dizer-te que te vejo como uma pessoa muito empenhada em transformar sonhos em realidade. Vejo-te como uma pessoa com muita vontade de ajudar, de inspirar, de ajudar crianças e as respectivas famílias. Uma pessoa com um coração muito grande e que de alguma forma vai estando com uma atenção, uma compreensão e uma abordagem sempre muito compreensiva de quem acredita que os pais podem sempre fazer melhor, não é? Este papel da parentalidade. Então, são algumas das coisas que me vou inspirando em ti e também no que vou acompanhando nas Mães Sintonia, aqui nas redes sociais e tudo mais. Já te disse uma vez, e agora vou-te dizer aqui, para quem quiser ouvir, que admiro muito o teu trabalho, a forma como o comunicas, a forma como estás a inspirar outras mães. E então esta é a Sandra Rodrigues que eu trago aqui. Vou-te passar a palavra para dizeres um pouquinho mais sobre ti, o que é que tu andas a fazer, o que é que tu trazes contigo hoje aqui para a nossa conversa? Olha, Silvia, antes de mais, muito obrigada por esta tua descrição, que também mostras que tu me conheces um bocadinho, que eu mostro-me como sou, não é? Há aquele programa de alta definição que é estou como sou, é mais ou menos isso, não sei se é de outra forma, não é? Então, quem é a Sandra? Bem, eu primeiro que nada sou mãe de 3 filhos, não é? E nesta fase tenho uma criança, um adolescente e um homem como filhos. Mas também fui professora e ainda sou professora. Fui professora durante 26 anos no Ministério da Educação e neste momento estou mais ligada ao apoio a famílias em ensino doméstico.
a minha experiência como mãe, a minha experiência como filha, porque todas as mães também são filhas, não é? Então temos esta dualidade de lidar com a mãe e lidar com a filha que somos e com tudo o que implica as nossas projeções nos nossos filhos da forma que somos também filhas e filhos. Então, com tudo o que eu fui vivendo enquanto mãe, tanto a nível familiar como a nível da escola, e fazendo também o paralelismo com as mães dos meus alunos e com os meus alunos, eu comecei a perceber que realmente as minhas dificuldades, as minhas preocupações, as minhas dores, também eram comuns às mães dos meus alunos. Então, esses 26 anos que continuam a crescer, a acompanhar crianças e mães, fez-me tomar consciência que eu talvez possa ajudar as mães de outra forma. E quando falo em mães, a minha marca é realmente Mães Sintonia. Mas mães são qualquer pessoa que assuma essa função, não é? É qualquer pessoa. Pode ser uma avó que por alguma razão teve que assumir a criança, o seu neto, como, não é como filho, porque é avó, não é? Mas teve que tomar as funções da mãe. Os pais que acompanham as mães, portanto, eu no fundo escolhi Mães Sintonia, mas trabalho com a família toda, não é? E esta minha vida vivencial, não é? Esta parte vivencial da minha vida como professora e como mãe, vem-me trazer aqui alguns conhecimentos e algumas preocupações, porque a minha intenção com as Mães Sintonia é ajudar as famílias realmente a criarem filhos felizes, que pelo que eu ouvi durante estes anos todos, é aquilo que todas nós, mães, queremos, não é? Já os nossos pais nos quiseram para nós e nós continuamos a querer para os nossos filhos. E não é uma tarefa fácil, não é? É cheia de altos e baixos, uns mais intensos, outros menos intensos, mas às vezes uma ajuda externa pode ajudar a ver as coisas de outra perspectiva e esse é o meu desafio também, é ajudar as famílias a sintonizarem com os filhos a partir do coração e não só através dos olhos. O que é que isto quer dizer? É que os olhos veem o comportamento, veem na superficialidade, não é? E a partir do coração nós conseguimos ter aquela sintonia para observar com mais profundidade e perceber o que é que está por trás do comportamento. O que é que originou o comportamento? E às vezes também é preciso treino para conseguirmos chegar a estes olhos do coração, não é? Então é isto um bocadinho, é esta a minha intenção com as Mães Sintonia. É ajudar as famílias nesta missão. Claro, e que bonito também essa conjugação que tu trazes, não é? No teu papel e na tua experiência enquanto professora, e agora essa ligação, não é? Também com o teu papel de mãe e com a forma como tu vês, não é? A forma como as mães, os pais, os avós, não é? Que como tu bem disseste, não é? Colocas aqui no mesmo saco da palavra mãe, não é? Nesta importância de haver essa relação, essa conexão com os seus próprios filhos, e que riqueza e que pacote completo. Olha, eu estava a ouvir e estava a pensar, olha, a Sandra é o pacote completo de quem pode de facto ser esse olhar exterior, não é? Que pode ajudar também a ir aperfeiçoando, a ir melhorando aquilo que pode estar a acontecer. Uhum. Sandra, tenho assim uma pergunta que não sei se é fácil ou difícil, mas eu vou fazer. Na atualidade, quais são, na tua opinião, os principais desafios que as mães, os pais, os avós estão a ter de enfrentar neste desejo de promover crianças felizes? Quais são os desafios da nossa atualidade? Bom, pelas mães que me chegam, vem muita insegurança e principalmente por causa da correria do dia a dia, não é?
o facto de nós passarmos pouco tempo com os nossos filhos acaba por nos gerar grande insatisfação e muitas inseguranças, principalmente em relação ao adulto que nós queremos criar, ao adulto que nós queremos contribuir a formar-se, não é? E está também muito ligado com a escola. A ansiedade em relação ao que as crianças estão a passar na escola, e às vezes não é só os resultados escolares, felizmente não são só os resultados escolares, mas é como é que o meu filho se está a sentir na escola. Esta preocupação da felicidade dos nossos filhos está muito presente quando as mães me chegam. E como é que podem ajudar, de facto, principalmente as crianças, a serem felizes. Depois também vem muito a questão dos traumas que as crianças vão criando ao longo do seu desenvolvimento e que muitos já me chegam na adolescência com traumas ainda preocupantes, um bocadinho, mas muitos são traumas de desenvolvimento. Então, estes são os maiores desafios, como é que eu posso ajudar o meu filho a adaptar-se ao meio social, ao meio escolar e também a nível familiar, como é que eu posso prevenir alguns traumas. E quando falamos em traumas, estamos, por exemplo, a falar de medos. Os medos são traumas que vêm. Atenção, esta frase que eu acabei de dizer pode ser mal interpretada. O medo é uma emoção e faz parte da nossa vida, e ainda bem que nós sentimos medo, porque é o medo que nos faz preparar para as adversidades da vida, não é? Se nós não sentirmos medo, acomodamos, está tudo bem e não reagimos. Então o medo é uma emoção que é importante. Mas quando ele é excessivo e começa a dificultar-nos o avanço, começa-nos a travar porque eu evito fazer determinada coisa porque o medo é muito, aí já pode ser um trauma. E uma das coisas que as crianças têm muito são os medos do escuro. E se calhar eu vou aproveitar para dizer aqui, porque provavelmente há muitos pais que não sabem, mas o medo do escuro normalmente está ligado com a gestação do bebê, não é? Porque a criança começa a ter o sistema auditivo a partir ali da 5ª semana, mais ou menos, de gestação. Então ela ouve, mas a nível sensorial ela não percebe o que é que se está a passar, não é? Então todos os sons mais intensos que possam ser, por exemplo, podem causar um trauma que vai se refletir depois de terem nascido, ali na fase a partir dos 2, 3 anos, pode-se refletir num trauma, precisamente o medo do escuro, que é o medo do escuro. Ou quando nasce um irmão, também pode vir daí, não é? A passagem do quarto da mãe para o seu quarto e tendo um irmão, começa ali a gerar muitos traumas. Então, estas são preocupações que às vezes os pais também trazem e não percebem muito bem o que é que está a acontecer e é isto. Temos que ir lá muito atrás para começar a resolver o que está cá no presente. Sandra, vou deixar aqui mesmo o convite, já com estes exemplos que tu deste, não é? Para que quem se interessar ou quem tenha até alguma coisa que deseja aprofundar, para tornar já claro que pode entrar em contacto contigo, estás nas redes, como Mães Sintonia, sim, porque eu pessoalmente fico sempre fascinada e considero-me uma mãe curiosa pela minha própria... considero-me uma pessoa curiosa por mim mesma, não é? E pela forma como exerço a minha maternidade e acho sempre que é muito interessante, não é? É muito enriquecedor, seja porque estamos a lidar com algum desafio mais inquietante ou que não nos está a deixar tranquilas, seja
porque até estamos numa fase, enfim, em que as coisas estão tranquilas, mas que há uma curiosidade para aprofundar mais. Eu julgo que é sempre um passo interessante podermos ir conhecendo um pouquinho mais estes processos. E vou pegar então nisso que tu disseste, que eu acho que é tão importante que reconheçamos, não é? Até para saltar para um outro aspecto, quando te perguntei há pouco quais seriam, na tua opinião, alguns dos desafios, confesso que na minha mente um dos desafios também que me chegam é a hiperproteção. Não é? É o desejar tanto, 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 tanto que o filho seja feliz, que depois não se arrisca, não se faz, não se deixa criar espaço. E tu trouxeste aqui para a conversa uma coisa muito importante, que é esta percepção de que o medo faz parte do nosso processo humano. É o medo que nos protege, que nos salvaguarda, que está relacionado até com o nosso instinto de sobrevivência e que, portanto, também é um medo que não nos deixa, que não nos transforma em pessoas apáticas, mecânicas, sem percepção de que há aspectos sobre os quais nós temos que estar preparados para lidar. E como tu bem disseste, estou só a sublinhar, a questão é quando deixamos que esse medo tome conta de nós em vez de sermos nós a tomar conta do medo. Pronto. E então ia também fazer-te esta pergunta, que é como é que nós, mães, poderemos desenvolver esta observação sobre os nossos próprios medos para poder melhor gerir esse espaço, não é? de descoberta dos nossos filhos, deixando que eles corram riscos, não é? De uma forma saudável e eficiente para o seu desenvolvimento. E vou deixar responder porque já tenho aqui uma outra coisa, mas, mas porque eu acho que isto é assim, não sei, eu acho que isto é um dos desafios, não é? Esta linha que separa, como diz o anúncio, entre uma coisa e outra. Como é que tu vês este balanço? Sim, a superproteção às vezes vem mesmo do medo da mãe e do pai e da família em si, não é? É essa questão que tu estavas a dizer, a necessidade de proteger para que não aconteça nada de mal ao meu pintainho. E o meu pintainho é o que é mais importante, não é? Mas de facto é assim, é um desafio grande nós prepararmos para enfrentar essa questão que é uma tendência que todas nós temos, maior ou menor, todos nós temos, quando mexe com o nosso filho, mexe connosco e viramos as leoas ou as mães galinhas, não é? Então, esta parte, como é que nós podemos lidar com esta situação? Primeira coisa é, nós temos que estar seguras da nossa intenção educativa. O que é que eu quero para o meu filho? No meu caso, e cada família tem a sua intenção, desculpem lá, mas isto está-me aqui a fazer um bocadinho diferente. Portanto, cada família tem a sua intenção. No meu caso, eu sempre desejei criar os meus filhos para serem responsáveis, para terem facilidade em adaptar-se a qualquer contexto e a qualquer situação e serem resilientes, não é? Conseguirem enfrentar os seus problemas com responsabilidade, com consciência, ter capacidade de decisão. A tendência que nós temos, e mesmo enquanto, e vou chamar aqui também a parte dos professores, não é? Porque é também a minha área, a tendência que nós temos é explicar, faz isto desta forma, não é? Se queres alcançar, não sei, olha, se queres alcançar uma boa nota, tens que estudar. Mas até nós próprios, adultos, ou quando nos dizem o que é que temos que fazer, entra, como nós costumamos dizer, entra a 100 e sai a 200. Às tantas, o que é que tu me disseste mesmo? Então eu costumo passar a bola para a criança. E posso dar aqui um exemplo, se me permitires, de uma situação com o meu filho mais velho, que se calhar esclarece melhor. O meu filho mais velho, que tem neste momento 26 anos, quando ele estava na adolescência, pediu-me para ir passar o carnaval à casa de uma colega. E quando eu digo que estava na adolescência, estava com 13 anos. E os 13 anos, naquela altura,
ainda não eram os 13 anos de agora, não é? Então, quando ele me diz que vai passar, queria ir passar a noite de carnaval em casa da amiga, eu perguntei, como é lógico, então, e estão lá os pais? Não, os pais não estão. Ok. Fiquei com as minhas luzes todas acesas, porque era um grupo de 13 anos, não é? E isto implicava ali algum perigo. Como é que eu tentei abordar a coisa? Eu fiquei assustada e tive bastante tempo a pensar como é que havia de contornar a situação de modo a que fosse ele a chegar à conclusão que realmente era uma situação perigosa. Então, o que é que eu me lembrei? E não estou a dizer com isto que estive bem ou estive mal. A situação, o desfecho agradou-me. Pronto. Mas só para dar o meu exemplo, mais nada. E fazem com ele aquilo que entenderem, claro. Então, eu comecei por lhe perguntar, olha, mas vocês vão estar sozinhos? E os pais da tua colega sabem disso? Ai, não! Então, e o que é que os pais dos outros meninos estão a dizer, dos teus colegas estão a dizer? Ninguém contou, só eu é que estou a contar a ti. Eles disseram que estava tudo bem porque os pais da colega estão em casa. Pior fiquei, porque o meu filho estava a confiar em mim, estava a contar-me a verdade e era o único no grupo. Portanto, eu ao dizer-lhe que não, para a próxima vez ele ia mentir-me, com certeza. Então, fiquei mais uma vez perdida, o que é que eu vou fazer? Então resolvi ir pela segurança deles. Então diz-me, se por acaso houver algum acidente, o que é que vocês fazem? Chamamos os bombeiros. Como é que vocês chamam os bombeiros? Toda a gente tem telemóvel, chamamos os bombeiros com facilidade. Ok, então os bombeiros chegam e perguntam pelo adulto responsável. Quem é que vai ser o adulto responsável? Ele ficou a olhar para mim, adulto responsável? Então, mas não está lá ninguém. Pois, mas vocês são menores. Tem que haver um adulto responsável. E ele começou a dizer, pois se calhar não há. Então, e se nós vos chamarmos e vocês vão-nos todos buscar? Sim? Então, e o que é que vamos dizer aos pais dos outros meninos que não sabiam que vocês estavam lá sozinhos? Isso é capaz de ser complicado. Então, depois dele começar a ter a noção de que realmente era complicado, como eu até tenho um espaço na minha casa, perguntei, olha, e que tal se tu falares com os teus filhos, com os teus colegas e se vierem todos cá para o sótão da nossa casa? Eu mantenho a distância, se eu tiver que ir lá acima eu aviso, mas vocês estão cá à vontade e se houver alguma situação mais perigosa, vocês têm-me aqui. O que é que vocês acham? O que é que tu achas? Vou ter que falar com os amigos. É claro que tive o sótão cheio. E para a outra vez, as outras vezes que se seguiram, não é? Houve ali um bocadinho mais de responsabilidade, porque conseguiram antever os pós e os contras da situação. É claro que isto foi uma situação pontual e teve que haver algumas, isto foi só um exemplo, outras que também foram negociadas com ele desta forma, mas eu passei a bola. E ele foi aprendendo a tomar as próprias decisões deles. E assim continuei com os outros. Isto porque é que eu trouxe este exemplo? Porque, para mim, passar-lhes a bola, e mesmo em termos de situação de sala de aula, também acho muito importante nós passarmos a bola para os nossos alunos, faz com que eles aprendam a tomar decisões. Desenvolve-lhes a capacidade de analisar as situações e encontrem as próprias respostas, e isto sim é responsabilidade. É decidir com consciência. Esta será talvez a tarefa mais difícil para a mãe, o pai ou para a família, não é? Mas principalmente para os pais, conseguir parar, e eu digo que é talvez a tarefa mais difícil, porque para mim também foi, parar, distanciar-se um pouco da situação e ver como é que eu vou dar mais ferramentas aos meus filhos para eles realmente chegarem a adultos com mais capacidade de decisão e responsabilidade nessa decisão.
Não sei Sem se dúvida. achas que respondi à pergunta. Acho que respondeste sim, senhor, e desta forma tão empoderadora, que é através de uma situação real, não é? Porque às vezes eu tenho a sensação de que quando falamos de algumas coisas sobre a parentalidade, quando não damos exemplos concretos, parece que estamos a falar de uma coisa que não é real, que é o mundo ideal. E pelo menos a mim ajuda-me como mãe, não é? Esta troca de exemplos concretos que me levam a perceber que não há uma receita igual para todos, mas que as situações são reais e acontecem e resultam. E tu, ao contares a tua situação concreta, trouxeste uma coisa muito importante, na minha opinião, que é o facto de, no momento em que o teu filho te confronta com a situação real para a qual tu terias que lhe dar ou não a autorização, tu partilhaste aqui que tiveste o cuidado de acolher a confiança que ele depositou em ti porque te estava a contar e, portanto, o dizer simplesmente não poderia resultar numa futura perda de confiança, não é? Na perspectiva que ele poderia ter desenvolvido, não é? Caso acontecesse, ao mesmo tempo, também o teu cuidado com essa responsabilização, não é? E não seres apenas a amiga, não é? Mas seres a mãe responsável que está naquele momento a acolhê-lo, a cuidar e também a capacitá-lo. E eu também partilho da mesma opinião, Sandra. Eu acho que muitas vezes nas situações do dia-a-dia, o grande desafio, pelo menos agora também vou falar de mim enquanto mãe, é como é que eu faço este jogo de maneira a manter esta relação de confiança, principalmente nesta fase da adolescência, não é? Eu também tenho um filho adolescente e 2 adultos, ainda que mais novos do que o teu, e, e é uma situação que eu reconheço quase diariamente, não é? Que é como é que garantimos que não estamos numa parentalidade do facilitismo, não é? Estamos numa parentalidade responsável, mas ao mesmo tempo a cuidar dessa confiança que eles depositam em nós cada vez que nos contam alguma coisa, muitas vezes que até sabem, eu já tive histórias, eu tenho 1 ou 2 histórias do oposto, em que algum deles me vem contar alguma coisa que já fez e que sabe que não devia ter feito, não é? E como é que eu acolho isso, não é? Vou o quê? Vou dar um ralhete no sentido de perder a possibilidade de manter esta relação, ou vou agarrar a oportunidade para fazer reparar que há essa relação de confiança e que depois sim podemos gerir a situação levando, eu posso dar um exemplo para também não ficar aqui no ar, por exemplo, dos meus filhos às vezes vai ao supermercado e compra determinados produtos, que agora vou passar, não vou publicitar, e depois chega a casa e diz, oh mãe, comprei aquela coisa que... E eu digo, oh pá, bolas, sabes que não que sabes que... Não é? Já falámos sobre isso. Mas há alguma coisa que já passou. E eu acho que este jogo, não é? Positivo entre confiança, segurança, é de facto assim o grande desafio do dia-a-dia, mesmo quando não estamos a falar de situações de parentalidade que estejam necessariamente a lidar com dores profundas, porque queria saltar para aí, Sandra, também. Okay. Queria saltar para a dor. Só porque às vezes eu acho que isto é um bocadinho tabu, entre conversas, entre mães, entre pais, mas eu ao observar o teu trabalho e ao saber o que tu fazes, senti-me impelida em trazer isto para a conversa e tu, logo no início aqui da nossa live, tu começaste logo por aflorar aquilo onde eu gostaria de chegar, que é, quando nós estamos, não é, na nossa relação de mãe, nós transportamos connosco aquilo que somos. E aquilo que nós somos, também, naquilo que nós somos, também existe a criança que nós fomos lá atrás, não é? A filha que ainda somos, não é? E que seremos sempre, não é? Porque fomos sempre resultado de um pai e de uma mãe. De que forma é que... e só mais uma coisinha. E eu tenho a sensação de que todas nós, todas e todos nós, sem exceção, temos, de alguma forma, na nossa consciência,
aspectos que queremos replicar e achamos, ai que giro, os meus pais fizeram isto comigo, eu também gostava de fazer. E há outras coisas que nós também temos na consciência de dizer, olha, eu isto gostava de não fazer. E depois temos o nível do inconsciente, não é? Daquilo que nós estamos cheios de boa vontade a fazer e quando de repente nós que já temos filhos um bocadinho mais crescidotes, sabemos que às vezes é precisamente aquele aspecto que não queremos repetir que quando damos conta, pronto, já lá está, não é? Já, mesmo com a nossa boa vontade, o nosso empenho, a nossa curiosidade, o nosso amor, de repente damos conta, olha, já estou aqui quase de uma forma inconsciente e muitas vezes inconsciente a repetir, como é que tu vês esta dor, não é, que nós trazemos connosco, seja mais acentuada, menos acentuada, dependendo das nossas histórias de vida, e esta relação de um amor renascido, vou-lhe chamar assim, que se calhar desejamos para os nossos próprios filhos. Como é que isto se resolve? Se é que é para resolver. Podemos sempre melhorar algumas coisinhas, não é? Mas nós não somos perfeitos. Eu também gosto de acreditar que sim, senão... Pelo menos trazer mais consciência e tentar mudar alguma coisa, não é? Mas uma coisa que também é preciso as mães ouvirem é que as mães não têm que ser perfeitas, não é? As mães são seres humanos, tal e qual como outro ser humano qualquer. Portanto, é muito normal nós às vezes perdermos um bocadinho a calma e é bom que assim seja, porque eles também nos veem com fragilidades e aceitam que as fragilidades fazem parte da vida, porque se nós também mostrarmos sempre a super mulher, não é? A mãe como super mulher, então eles tornam-se perfeccionistas e pronto, e criamos aqui outros problemas. Eu costumo dizer, e pela psicologia e por todos os estudos do desenvolvimento humano, os pais traumatizam sempre os filhos. Portanto, esqueçam que os filhos não são traumatizados, somos todos traumatizados e os pais estão sempre a traumatizar os filhos. Podemos, se calhar, tirar um bocadinho a carga desses traumas, não é? Mas nós acabamos por os trazer. E então, o que estavas a dizer, que nós, como filhas, também vamos projetar nos nossos aquilo que queremos repetir e aquilo que desejamos não repetir, faz parte de nós, porque realmente nós somos a soma do pai e da mãe, e nessa soma do pai e da mãe nós trazemos muita coisa connosco. Já trazemos dores dos pais, dos avós, dos bisavós, trazemos essas coisas todas no nosso ADN. E quando vamos relacionar-nos com os filhos, muitas coisas vão ser ali replicadas. Normalmente, e quando nós dizemos que há o 8 e o 80, é mesmo assim, nós temos um 8, temos um 80 e isso faz parte do nosso inconsciente e do nosso consciente. Normalmente uma mãe que talvez seja uma mãe muito doce, eu costumo dizer que é a mãe doce, aquela mãe que dá sempre colinho, o filho já pode ser grande, mas a mãe doce dá sempre muito colinho e está sempre preocupada em que ele não sofra. Dentro dela, e podemos chamar sombra, podemos chamar inconsciente, o mais profundo do nosso inconsciente, qualquer coisa que está cá guardado a 7 chaves e quando há ali um clique, torna-se um monstro e a mãe vai mostrar precisamente o seu oposto. Então, o trabalhar a nível de desenvolvimento pessoal da mãe, o conhecer-se a si própria, o que é que tem guardado na sombra e o que é que traz diariamente à luz de toda a gente, é muito importante para entrar na sintonia. E para mim a sintonia é o ponto de equilíbrio. Nem é excesso, nem é defeito. Não é defeito não é defeito por ter má qualidade, é o oposto do excesso, não é? Pronto. Então, a sintonia é estarmos conscientes
de que estamos a cair para um lado, estamos a cair para o outro, então eu tenho ferramentas para me autorregular. E quando eu tenho ferramentas para autorregular, não quer dizer que eu a partir de agora vou estar sempre em sintonia. Não, o mundo é feito de desafios e nós estamos sempre a cair para um lado ou cair para o outro. Podemos ter mais consciência disso realmente e fazermos, oi, que eu agora estou a ir um bocadinho para 80, então deixa-me lá utilizar estas ferramentas e equilibrar-me. Para mim a sintonia é isto, não é? E esta, no fundo, é uma projeção. Os nossos filhos vêm nos trazer o nosso espelho. E normalmente aquilo que nos faz perder as estribeiras com eles é precisamente aquilo que está guardado dentro desse nosso inconsciente. Quando as mães dizem, na minha família corre tudo bem, eu tenho uma ótima relação com os meus filhos, está tudo feliz. Ainda bem que assim é. Porque se essa mãe tem essa percepção, pelo menos está descansada, pelo menos não tem preocupações. Mas está também enganada, porque há de haver muita coisa que se está a perder e que se podia trabalhar para haver mais sintonia. Não é? Então, este filha que eu fui, tem a ver com, não é aquela filha que eu fui realmente, que foi mostrada, que foi criada assim a olhos vistos, mas foi aquilo que a minha criança sentiu, principalmente nos anos mais tenros. E os anos mais tenros são ali, para mim, são até aos 3 anos. Porquê? Outra coisa que as mães não sabem, ou melhor, muitas não sabem, outras hão de saber, é que até aos 3 anos, a criança explora o mundo pelos órgãos dos sentidos. É só sensação. Ela tem conhecimento dos sons, desde bebê, não é? Até dentro da barriga da mãe, ela vai explorando assim, não é? E a partir dos 3 anos é que o nosso lóbulo frontal, aqui nesta zona, sensivelmente, que é o responsável pelo pensamento e pelo raciocínio lógico e tudo mais, começa a ser desenvolvido. Então, é normal que nós digamos a uma criança, e vou dar um exemplo, olha, tu agora não podes entrar aqui. Até dissemos isto com uma intenção de, por exemplo, eu estou a fazer o jantar e estou com uma faca na mão e peço para a criança não ir para aqui, para não vir para o pé de mim, porque pode ser perigoso para ela. Mas com aquela idade, o que ela está a sentir é que eu a estou a afastar. E provavelmente o que ela queria era um colinho, um abraço, um miminho. E ela pode se sentir abandonada. E com o continuar do seu desenvolvimento, se estas situações, como digo esta, digo outras, em que ela vai se sentindo abandonada, vai se refletir na forma de ser da mãe, não é? Na forma de estar, na forma de ser uma pessoa adulta. Porquê? Porque ela não teve a capacidade de começar a perceber muito precocemente o que é que aquilo que a mãe estava a dizer, e que diz a mãe, o pai, seja um irmão, não é? O cuidador, sim. Aquilo que realmente se estava ali a passar. Então, as dores da mãe vêm sempre muito relacionadas com a dor da criança que ela foi. E às vezes, eu posso falar também da minha mãe, agora para dar um exemplo, eu como filha e ela como mãe, nós éramos 2, não é? E eu não sei se a minha mãe por acaso está aqui a ouvir, mas é assim, não vou dizer nada de mal. Vou dizer... Pode ouvir depois também. Exatamente, também pode ouvir depois. Mas está tudo certo, ela sabe, nós já falámos sobre estas situações, porque quando se descobre realmente as nossas dores, também é bom podermos falar de uma forma amorosa com as nossas mães e esclarecer as coisas, porque também nos ajuda a resolver internamente.
Nós somos 2 filhos, sempre fomos criados de igual forma, eu sempre me senti amada e no fim de não sei quantos anos, quando começo a trabalhar os meus traumas, venho a descobrir que em algumas situações eu não me senti vista pela minha família. Eu não senti-me, noutras situações, até um pouco rejeitada. Na escola senti-me não suficientemente boa, não é? E isto foram todas as minhas percepções. E de alguma forma, quando eu me vou relacionar com os meus filhos, em algumas situações eles ativam estas minhas feridas internas, que agora já estão um bocadinho mais trabalhadas, mas vão estar a ser trabalhadas até ao meu final de vida, não é? E eles ativam isto tão simples como uma frase do tipo: oh mãe, também não percebes o que é que eu estou a dizer? E aquilo, não sou suficientemente boa, não é? Não sou suficientemente boa para perceber aquilo que ele está a dizer. Salta aqui. E durante muito tempo era o bastante para eu dizer: mas porquê? Achas que eu não sou inteligente para perceber? Começava logo ali um atrito. E agora eu sei o que é que eles me estão a dizer, que não tem nada a ver comigo, é aquilo que eles estão a sentir, e aquilo que me fazem sentir a mim tem a ver com estas situações minhas, que eles não têm responsabilidade nenhuma nisso. Então entrar em sintonia nessa altura é permitir que eu responda aos meus filhos de uma forma que não acaba por não ser violenta, não é? Eu posso dizer aos meus filhos: podes dizer isso de outra forma, porque a mim faz-me sentir aqui uma dor que tem a ver com as minhas crises de infância, por exemplo, não é? E se tu disseres isto de outra maneira, esta dor parece que se acalma. É assim, eles compreendem, e desde muito cedo que eles compreendem isto e também aprendem a modelar a sua forma de comunicar de uma forma mais afetiva. E desta forma há mais sintonia também entre as pessoas, porque a forma como nós falamos com os outros também é isso. Então, as mães de sintonia também têm esta responsabilidade de mostrar às mães que realmente alguns dos conflitos que nós temos com os nossos filhos acabam por vir da nossa infância e que podemos trabalhar isso e encontrar mais sintonia na relação com eles dessa forma, trabalhando em nós, as nossas dores de infância, que no fundo foi só uma criança que ainda não tinha a capacidade de compreender o que se estava a passar realmente, não é? Então, e também isto faz com que nós olhemos para os nossos filhos de outra forma. Uma birra pode ter muito a ver com isto. A criança nem conseguiu perceber o que é que se está a passar ali e está a lidar com uma frustração que ela ainda não sabe resolver. Porque está a entender uma situação de uma forma que o adulto não a vê da mesma maneira, não é? Sim, estava-te a escutar e estavas-me a fazer pensar que, de alguma forma, talvez aquilo que possa ser o contributo. É um pensamento que me está a surgir agora, Sandra. Portanto, olha, se sair disparado, pronto, fica gravado para sempre. De alguma forma, é como se a nossa geração estivesse a trazer não tanto, ou seja, cada um de nós terá os seus processos, e apetece-me aqui fazer uma vírgula para dizer desprovidos de culpa, não é? No sentido em que tudo isto faz parte, não é? Da própria história de vida da pessoa e da forma como o seu próprio desenvolvimento humano, o seu papel de mãe e pai também enquanto pessoa e acima de tudo enquanto pessoa, não é? Se vai desenvolvendo. Mas estava a escutar, estava a pensar, olha, talvez o contributo, o passo em frente no desenvolvimento da humanidade, que eu gosto de imaginar que de geração para geração
há qualquer coisinha que vai sendo acrescentada assim para melhor, pronto. Mas irá a pensar então que o contributo da nossa geração, quem sabe, não será o dar o passo para que haja clareza, compreensão e não tanto e não tanta culpa, não é? Uhum. E mais esta clareza, não é? Esta consciência. Se bem que também estava a pensar que também vivemos numa era da distração, não é? Portanto, do não ter tempo, como tu há bocadinho mencionaste, do não ter tempo para estar presente, não reparar, não estar absorvido pelo trabalho, pelo stress, etc. Mas ao mesmo tempo eu vejo isto no mundo, eu vejo também cada vez mais famílias e cada vez mais mães, se não mesmo todas, se calhar em fases diferentes das suas vidas, mães e pais e avós, como nós dissemos há bocado, com este desejo de tornar mais claro para que esses processos com dor possam ter outra transformação, terem outra roupagem, não é? Que permita que se caminhe, não é? E que não se fique na angústia ou no desespero da resignação de que, pronto, isto são dores que eu não posso resolver, que não é isso que se pretende, não é? Porque como tu disseste há bocado, há esta intenção de se criar filhos felizes, não é? Portanto, esse é um desejo que surge naturalmente, não é? Que faz uma coisa que uma mãe, um pai tem sem pensar, não é? Quer dizer, de repente é esse o seu desejo. E gosto muito dessa tua linguagem com a palavra sintonia, de facto, não é? Porque há aqui este trazer a consciência de que o que se pretende não é perfeição, é sintonia, não é? É estarmos ali ligados a desenvolver o processo e que bonito que é, não é? Se calhar a família não é mais do que esta coisa maravilhosa de sabermos que é ali, com aquelas pessoas, que vamos gerir as nossas dores e não tanto escondê-las ou evitá-las ou ignorá-las. Surgiu-me isto agora. Quem sabe se não é um bocadinho por aqui. Digo eu. Eu acho que a família vem para nos ajudar a evoluir, não é? Claro que todas as nossas ligações, os nossos conhecidos, vêm nos ajudar de alguma forma a ultrapassar alguma etapa da nossa vida, não é? Alguma questão que nós temos para resolver, mas a nossa família é aquela que nos está constantemente a devolver aquilo que nós mais precisamos de trabalhar. E eu estava a dizer que talvez esta geração tenha aqui outra missão, não é? Eu acredito que esta questão de querermos criar filhos felizes passa pela figura da mãe. Porquê? Porque a mãe tem aquele vínculo mais direto com a criança, porque foram 9 meses dentro da barriga, não é? Então é a primeira figura de referência da criança também e de vinculação. E esta parte da mãe estar sempre... o pai também, atenção, o pai também, e cada vez mais o pai tem vindo a assumir um lugar que muito diferente do que era aqui há uns anos atrás, não é? O pai cada vez está mais presente e eu fico logo toda enternecida quando vejo um pai a ter assim um papel mais próximo da mãe. Deixa-me brincar sem querer interromper-te muito tempo. Temos pais com mais emoções às claras, digo eu, não é? Sim, é verdade. Continua. É delicioso ver isso. Mas nesta busca de quererem filhos felizes e de os quererem acompanhar com qualidade, vê-se realmente muita gente a fazer o percurso do seu desenvolvimento mais a nível de autoconhecimento para também poderem ajudar os filhos. E eu acredito que aquelas famílias que ainda não o procuram é porque ainda não conhecem de que forma é que isso vai impactar na sua vida familiar e na dos filhos, no desenvolvimento dos filhos.
E gostava de referir aqui uma coisa. Eu acredito que não seria preciso nada olha, de pessoas que trabalham como eu, com famílias, se nós não tivéssemos aos poucos nos indo distanciando da nossa parte mais essência. Porque se nós formos a ver a nossa história toda anterior, as tribos, as famílias mais antigas, e talvez possa reportar aos nossos avós nossos, da nossa geração, era muito o conceito de família e todos nos ajudavam, se ajudavam uns aos outros, e as crianças eram criadas com os vizinhos, com os amigos, tudo ali muito central, e havia tempo para sentir. É claro que havia também muitos problemas, não é? Tal e qual como há hoje, mas as famílias eram mais unidas. Porquê? Porque ficavam todos a morar ali perto, o núcleo familiar acabava por ficar ali uma força. E as crianças eram criadas nessa força. E como o ritmo não era tão acelerado, havia tempo para observar. Eu lembro-me dos meus avós, eu tive o privilégio de ter os meus avós, ou melhor, dos meus avós poderem ficar comigo e com o meu irmão, e eu lembro dos meus avós não haver barulho na casa deles. Eu ouvia o relógio, aqueles relógios de pêndulo. Tenho a memória desse tenho som. Memória parecida. Espetacular, eu adorava aquele som. Ainda hoje tenho esse relógio em casa e quando ligo, os meus filhos não podem com aquele barulho e a mim não faz diferença nenhuma. Mas havia sossego e isto era muito estruturante. E hoje em dia nós não temos uma sociedade que consiga ter isto assim com facilidade. O que tem outras vantagens, mas faz falta as famílias terem momentos de silêncio, momentos que não têm nada para fazer e as crianças principalmente, que se aborreçam de não ter nada para fazer. Porque quando nós nos sentimos incomodados, nós inventamos, não é? Não há nada para fazer, não há... Quando falta a luz, não há televisão, não há tecnologia, não há nada. É uma chatice. Então vamos inventar qualquer coisa que possamos fazer com uma vela acesa. E aí começa a criatividade, não é? Dá-se asos ali à imaginação, à conversa, o ouvir. Eu lembro-me de serões a ouvir o meu avô contar histórias da vida dele. As histórias de acontecimentos, não é? Da própria família. Exatamente. Sandra, deixa-me só honrar precisamente o que tu estás a dizer e o que tu estás a trazer uma espécie de recuperação da memória, da riqueza, da parte da riqueza, de que era este modelo de vida que parece que está meio perdido, mas deixa-me honrar isso dizendo que nós, neste preciso momento, estávamos aqui a ter pessoas a escutar-nos, que eu conheço, e que estão a recuperar esse modelo de vida. Portanto, e eu acho que é muito interessante darmos a conhecer isto também, não é? Há uma nova geração de famílias, se calhar ainda não maioritárias, e se calhar não tem que ser, não é? Porque cada história de família é a sua história, mas é muito interessante também podermos observar isso, não é? Famílias que se estão a deslocar para aldeias, que estão a recuperar um modelo de vida, de dia-a-dia, em que, de alguma forma, toda a dinâmica familiar se organiza através de um maior contacto com a natureza, de uma maior naturalidade com aquilo que se vai, que a própria terra, não é? Que a própria comunidade local vai dando e que está a recuperar precisamente esse silêncio e essa tranquilidade, não é? E apeteceu porque achei tão bonito estares a falar nisso exatamente quando eu estava aqui a ver as pessoas que vão assistindo e a pensar, olha, que engraçado, porque existem essas pessoas também, e eu às vezes, como sinto assim uma pessoa que navego em vários mundos diferentes, não é? Vou conhecendo pessoas
com muita diversidade, tal e qual como acontece contigo, né? Às vezes tem um bocadinho esta vontade, não é? Também de dar a conhecer que há coisas já a acontecer com estas diferenças e este desejo de exercer um modelo de família que se calhar tem a vantagem de já não ir buscar alguns aspectos não tão positivos como, sei lá, a rudeza dos pais, não é? Que eram assim, às vezes, vendo essa cultura da rudeza. E agora já, não é? Já vemos outro modelo, mas ao mesmo tempo vão buscar as coisas que permitem, se calhar, esse espaço de sintonia, usando a tua linguagem, não é? Naquelas noites à lareira, ou naquele caminhar por um caminho que não está assim tão iluminado e dá para ver as estrelas, naquela manhã em que se vai regar as cenouras e os feijão verdes que estão, não é? E que vai a família toda. E eu acho isto é uma das coisas que me tem maravilhado, não é? É não só, e para começar aqui assim um bocadinho a fechar também a nossa conversa, é não só esta clareza e esta vontade que nós fomos reconhecendo aqui na nossa conversa, que já muitas famílias têm de procurar como buscar mais, como ir, como poder, não é? Confrontar-se com as suas próprias dores para poder desenvolvê-las, isto é, desenvolver-se enquanto pessoa e desenvolver deixar que os seus próprios filhos se desenvolvam, não é? Sem alguns tabus que às vezes surgem, ou poderiam surgir, com esta também diversidade e riqueza de possibilidades que vão surgindo aqui e acolá, não é? E às vezes há algumas mães que vou conhecendo e que, às vezes aquelas que conheço assim mais de raspão, que me dizem, se eu pudesse eu também fazia isso. Seja isso o que for, não é? E eu gostava assim de deixar aqui uma mensagem que é, não é se eu pudesse, qual é a minha história e o que é que a minha história me está a pedir a mim em concreto, que certamente não é o mesmo que a outra que está a pedir a outra pessoa, portanto não há aqui modelos para se replicar, mas ao mesmo tempo vale a pena eu olhar para mim mesma e perceber o que é que me está a ser pedido. Está-me a ser pedido uma mudança de vida para uma coisa que eu nem sequer conheço? Não me está a ser pedido isso, como é que eu posso gerir isso? Então eu ia-te pedir isso assim para irmos terminando, que é, que grande mensagem é que tu poderias deixar aqui a mães, pais, avós, esses cuidadores que estão nesse lugar de querer encontrar mais sintonia? Bom, eu deixava aqui uma mensagem talvez de esperança. É assim, há ferramentas que nós podemos aprender, há experiências que nós podemos viver, portanto é uma questão de decisão. Podemos continuar com um ritmo acelerado como temos, na maior parte, talvez, acredito que ainda a maior parte ainda tem este ritmo acelerado. Podemos decidir realmente para ir para o campo, mas se não for essa a nossa decisão, também temos formas de conseguirmos encontrar a nossa sintonia em momentos do dia que nos ajudam a equilibrar-nos e, lá está, a conseguir recuperar mais rápido o quando estou a cair para o 80 ou quando estou a cair para o 8 e mais rapidamente chegar à nossa sintonia. É preciso procurar, neste caso, eu vou fazer a puxar a brasa à minha sardinha, não é? Portanto, as mães de sintonia ajudam nesta tarefa de descobrir como é que podem encontrar mais sintonia no dia-a-dia. Eu ia-te mesmo convidar a isso mesmo, que é onde é que as pessoas te podem encontrar. Tu estás aqui no Instagram, estás no Facebook, eu sei. Sim, mais sintonia. E pronto, eu dou apoio, trabalho online e trabalho presencialmente. Eu moro em Ruda dos Vinhos, é uma vila aqui nos arredores de Lisboa, não sei qual será a localidade melhor para dizer, Vila Franca, Alverca, mais ou menos,
por aqui. Por aí, portanto, uma cidade em linda. termos físicos é por aqui que eu estou e em termos digitais estou a um clique de distância. E, portanto, se quiserem conhecer melhor, basta, se calhar, virem aqui ao Instagram, deixarem-te uma mensagem. Eu tenho muito gosto em que as pessoas te possam, também aqui através do Descobrimos, possam chegar a ti, porque aprecio muito o teu trabalho. Também deixar aqui um convite para que possam continuar a seguir aqui o Descobrimos também. Eu tenho, como sabes, também esta intenção de criar aqui um espaço onde as pessoas que procuram mais e melhor e procuram o que fazer com as áreas da parentalidade, do ensino doméstico, do ensino alternativo, de outras coisas poderem não andar perdidas, sabes? Eu, quando comecei nestas coisas, como tu sabes, senti-me na altura, já há muitos anos atrás, um bocadinho perdida sobre onde é que eu procuro, o que é que eu faço e acho que também é assim um contributo giro que em conjunto podemos dar, de convidar as pessoas a manterem-se aqui no Descobrimos, na Mães Sintonia, irem seguindo, entrarem em contacto e vou deixar aqui uma novidade que é esta live vai ficar disponível aqui no Instagram durante algum tempo e estamos, eu e a minha parceira, a Cristina Fernandes, estamos a começar a descarregar lives no canal do YouTube. Portanto, também gostaria de deixar aqui o convite para começarem a seguir o canal do YouTube. Sandra, muito, 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 muito obrigada. O tempo aqui, isto é tão bom às vezes podermos conversar sobre assuntos que são tão valiosos para nós e são tão impactantes, mas o tempo passa num instante. Agradeço muitíssimo poderes ter aberto o teu coração e a tua sabedoria. Espero que seja útil, que tenha sido útil para quem foi passando por aqui, que seja muito útil a quem continue a passar. E pronto, e despeço-me de ti, voltando a lembrar as pessoas, Mães Sintonia, no Instagram, no Facebook, e Descobrimos também nos mesmos locais. Um beijinho grande, Sandra. Até breve. E muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui também a falar contigo, que é sempre um prazer, e podermos dar também algum contributo para as famílias, não é? E continua com este projeto que realmente é muito bom, gosto muito de ouvir. Obrigada, Sandra, é recíproco. Antes de desligar, temos aqui uma mensagem última de uma mãe que está à procura de informação sobre Home Education em Portugal. Por favor, entre em contacto aqui, pode ser por mensagem aqui no Instagram, com o Descobrimos. Eu faço mentoria também para homeschooling. Aqui a Sandra também se apresentou como professora, que neste momento, por vezes, fazes mentoria mais em ensino doméstico. Mas pronto, como estamos mesmo assim no final, deixa uma mensagem para não deixar de ficar com informação, está bem? Aqui no Descobrimos e conseguiremos certamente dar alguma informação acrescida, porque é um pouco essa também a nossa missão aqui, minha e da Sandra. Obrigada, Sandra. Um beijinho muito grande. Até breve. Tá bom? Obrigada.